Quando eu falo de dimensionamento, é a quantidade de água armazenada, que são esses reservatórios de aço inox, que também é conhecido no mercado como boiler. Então, como a casa aqui é uma casa de veraneio e o cliente falou que a demanda é de 8 a 10 banhos, a gente dimensionou para eles aqui 2 reservatórios de 500 litros, que dá um total de 1000 litros. É importante também, quando vocês dimensionarem esse reservatório, saber qual a quantidade de placas solares para aquecer essa quantidade de água. Então é sempre recomendado aqui na nossa região 1,30 metros quadrados de placas. Então não importa o tamanho da placa, desde que a área quadrada dê 1,30 metros quadrados a cada 100 litros, você está dimensionando corretamente para o aquecimento da quantidade de água armazenada. Aqui é um sistema alta pressão, um sistema bem técnico. Quando se fala em sistema alta pressão, isso quer dizer que sempre está acompanhando esse pressurizador. Isso aqui é uma bomba que pressuriza toda a casa do cliente, a rede hidráulica do cliente. Essa parte marrom é a hidráulica de água fria da casa do cliente. Aí o técnico coloca um T e alimenta os reservatórios. Então está entrando com pressão também nos reservatórios. Então por isso se fala sistema alta pressão. O sistema alta pressão, então, coincide, né, de um pressurizador, reservatórios alta pressão. Por que são alta pressão? Que a chapa dele é bem mais grossa para suprir a pressão do pressurizador. Então aqui a gente criou um sistema alta pressão. Então, quando vocês sempre ouvir falar em alta pressão, é porque está tendo uma bomba dando pressão na rede hidráulica, que automaticamente vai também dar pressão nos reservatórios. Uma coisa que a gente precisa observar aqui, que as placas estão nesse telhado, vocês viram até, acompanham aqui, e se vocês observar, esse telhado está mais alto que o reservatório. Concorda que ele está na laje e as placas estão no nível superior. Então toda vez que as placas, quando vocês estão fazendo a negociação com o cliente, vem um técnico da Pelux visitar a casa do cliente para saber qual a melhor solução para ele. Então nessa situação que ele depara que as placas estão mais altas que o reservatório, é necessário vender uma bomba de circulação, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, como vocês podem observar, tem uma bomba de circulação ligada naquela tomada, tá vendo? Aquela bomba se chama, o modelo dela é a GP100, que é o corpo de inox, que não vai ocasionar nenhuma corrosão nos equipamentos. Então, como você pode ver, ela está puxando do reservatório e jogando lá para as placas. Então, ela circula essa água lá nas placas e volta para o reservatório. Então, isso aqui é um sistema pressurizado, alta pressão, de circulação forçada. E sempre é importante observar que essa bomba precisa de um sensor de automação, que é esse sensor aqui que vocês estão enxergando. Esse sensor se chama Nasol. E ele precisa automatizar a bomba. Ele é o coração da bomba, porque ele está lendo a temperatura da placa e a temperatura do reservatório. Então toda vez que a placa estiver mais quente que a água do reservatório, ele aciona a bomba. Então à noite nunca aciona, porque a placa esfriou, o reservatório vai estar quente. Então ele não vai deixar essa bomba circular, porque senão começa a esfriar a água do reservatório, tá? Então, vocês entenderem, aqui temos um sistema alta pressão, porque acompanha um pressurizador, e é um sistema de circulação forçada, porque as placas estão mais altas do que os reservatórios. Beleza? Então, também é importante a gente frisar aqui, como que faz nos dias que não tem sol? Se não tem sol, como tem água quente? Então, os reservatórios acompanham uma resistência elétrica. Tem uma aqui, conforme tem nesses fios, e tem outra naquele outro reservatório. E para o cliente não ter um consumo tão alto de energia elétrica, a gente automatiza essa resistência elétrica com esses sensores digitais.
Normalmente ele tem 4 programação de horário. Então a gente normalmente programa das 5 da tarde às 8 da noite. Por quê? Às 5 da tarde, porque o que gerou de calor durante o dia através da placa solar, a gente aproveitou. Então imagine que a gente programou ali para 45 graus ou 50 graus e no final do dia a placa solar aqueceu a água até 40 graus. Então a gente vai acionar a resistência elétrica através da automação para aquecer só os 5 graus que faltam. Então, por exemplo, está 40 graus 5 horas da tarde, o sensor vai ligar a resistência, quando atingir os 45 vai desligar. Então é um sistema inteligente. Então o cliente não fica sem água quente. Além de ele ter a captação solar, ele tem um apoio elétrico com automação. Bacana até aqui? Legal? Agora eu vou entrar na parte do gás.